Depois de um trailer maravilhoso de Metroid Prime 4 Beyond lançado pela Nintendo, começaram a sair as previews das mídias especializadas que tiveram a oportunidade de jogar no jogo. E uma coisa é unânime, um NPC falante que estraga a experiência. Muito tá se falando sobre isso e parece que o foco virou realmente esse NPC em vez de tudo o resto que foi mostrado, dito e experimentado do jogo. Será que isso é realmente um grande problema? Será que o jogo está condenado por causa desse NPC? Eu vi algumas previews, eu vi alguns gameplays, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, no geral, tá? E eu acho muito importante falar sobre isso aqui nesse vídeo aqui agora. Simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo no canal Digplay, que é a casa da Nintendo no YouTube brasileiro. Bom galera, como eu falei para vocês, a Nintendo lançou um trailer de Metroid Prime 4 Beyond, um overview, eu trouxe meu react aqui para vocês, então só ir na aba vídeos e ver, tá? Um outro recado aqui, a pré-venda de Metroid Prime 4 Beyond, tanto a versão nacional do Switch 2 quanto a do Switch 1, está aberta, então vou deixar o link na descrição, caso você queira adquirir essa versão. A versão do Switch 1 importada já começou a sair bastante tempo, promoções de até 260, 270 reais que eu trouxe no canal Digo Ofertas. Segue o canal Digo Ofertas no WhatsApp e no Telegram pra você não perder essas promoções. Mas a versão nacional, principalmente do Switch 2, ainda não havia saído, agora saiu. E com o melhor preço se encontra aqui na descrição no canal Digo Ofertas, tá? Então assim, galera, a mídia especializada começou a testar o Metroid Prime 4, quer dizer, testou o Metroid 4 Beyond em formato de preview, ok? Preview. E começou a dar a sua opinião. E é unânime o quanto existe um NPC que chateou a galera, né? Eu vou mostrar mais um pouquinho daqui pra frente sobre esse NPC e tal, mas eu quero explicar um pouquinho mais coisas antes pra vocês. Como é que funciona uma preview? Uma preview, galera, não é uma review, né? Uma preview é uma prévia, uma review é uma análise. O que é uma prévia? Existem dois tipos de prévia que uma empresa pode fazer e deixar a galera especializada experimentar para poder comentar sobre o jogo em determinado momento. A primeira forma delas é quando a empresa te leva para um lugar, te leva para um escritório, te leva para onde fica a equipe de desenvolvimento, te leva para um evento e permite você testar aquele jogo. Geralmente é 15 minutos, 30 minutos, às vezes até 1 hora, e você pode gravar algumas coisas em cima do ombro, ou eles te dão um material específico para você usar para poder comentar sobre aquele pedaço que você jogou. Essa é uma forma de preview. A outra forma de preview é quando você já recebe o jogo antecipado para poder fazer a análise, mas naquela data corte você pode lançar o seu preview, a sua prévia, mas para falar só daquele pedaço específico do jogo, que geralmente é muito iniciozinho do jogo, né? Não se aprofunda muito numa preview, né? Numa prévia. Então, são esses dois formatos. Isso quer dizer o quê? Por que eu tô falando isso? Porque a preview, galera, o pessoal não jogou muito. Quem jogou essa preview não jogou muito do jogo. Jogou basicamente o início do jogo. Bem o início do jogo, tá? Então toda opinião da preview, toda opinião polêmica desse personagem ou não, é baseado em um período curto do jogo, ok? É bem curto mesmo, geralmente a preview é bem curta. E deixa eu transicionar a tela para ficar um pouco mais dinâmico, só para dar vocês entenderem o que está acontecendo. Aqui eu tô no site de IGN, e essa aqui é a preview do IGN, tá? Desse ponto aqui, que é praticamente 6 minutos de vídeo, tá? Até aqui no final, nessa parte aqui, 12 minutos, de um vídeo de 13 minutos, 6, ou seja, praticamente metade, é falando desse NPC. Os caras gastaram metade da preview para falar do NPC. Beleza? Do Nintendo Life, ele começa a falar... Ó, aqui já começa a aparecer o NPC, ó, cadê, ó? Aqui, ó, aqui começa a aparecer o NPC. Em 11 minutos e 37. E vai até o final, 15 minutos. Então ele gastou 1/3 da preview dele para poder falar do NPC. E eu tá pausado nessa parte aqui, porque eu quero falar exatamente dessa parte aqui daqui a pouco, tá? Vou deixar passando aqui no fundo cenas do NPC, do IGN, tá? Pra poder falar o que acontece. Esse NPC é um NPC que você encontra na sua aventura logo no início, tá?
Ele é da Federação Galáctica e ele caiu no planeta também, ele tá lá meio que perdido no planeta. E a Samus encontra ele, ajuda ele e precisa ajudar ele a sair daquele planeta, que é o objetivo da Samus também, nesse jogo. E aí, tá vendo? Vocês podem ver que os monstros começam a atacar ele, aí chega a Samus ajuda a libertar ele, tá? Ele faz parte do tutorial do jogo, e eu não vi muita gente falando sobre isso. Alguns falaram, mas muita parte das pessoas que estão reclamando desse cara não estão falando sobre isso. Missile Launcher, tá vendo? Quem dá o Missile Launcher pra ele é que essas cenas não mostrou. Pra Samus, é ele. É o Mackenzie. Esse NPC que é chato, ele fica falando pra cacete, né? O que ele faz o tempo todo? Ele te dá dica. Além de ele falar algumas coisas chatas, era um monstro, ai meu Deus, me cubra, ai meu Deus, né? Aquilo ali não tá funcionando, e aí, como é que vai fazer pra funcionar? Ou então, atira com míssil pra ver se funciona, né? Ele é o tutorial do jogo. Claramente, você vê as previews e você vê as imagens, e muitas imagens são iguais, porque como eu falei, a empresa geralmente disponibiliza imagens em comum pra você utilizar, né? Aqui ele fala, ok? Eu vou pausar, ó. Mísseis são efetivos contra criaturas com uma casca dura, né? Você sabe, né? Cara, isso é muito claro. Isso é muito claro que isso é o tutorial do jogo. É o tutorial do jogo. É chato? É. O cara pode ser chato, um pé no saco? Pode. Mas é o tutorial do jogo. Ele tá te ensinando como é que você escaneia. Pô, você pode escanear, hein? Pô, você pode usar o míssil, hein? Pô, tem um negócio escondido ali, hein? Por quê? Por quê? Porque todo jogo moderno, galera, isso é uma coisa que vocês têm que entender. Todo jogo moderno, hoje em dia, existe uma questão de acessibilidade, de facilidade. Metroidvania no geral, Metroid Prime também, que é o Metroidvania 3D, ele é um jogo que é difícil por natureza. É tipo assim, te joga lá e se vira mané, né? É uma das essências de Metroid. É você se sentir solitário, né? E aí esse NPC quebra isso. E você se sentir sozinho e aprendendo sozinho como fazer aquelas coisas ali. Só que os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Para você começar um jogo, se o jogo não chegar e te ensinar como funciona, muita gente desiste daquele jogo e não quer nem jogar. Essa é a realidade, né? Aí você chega pra mim e fala assim, mas estraga a experiência de Metroid, porque a experiência de Metroid é justamente você descobrir tudo. Gente, o que esse NPC tá falando é como abre porta, como escaneia, como usa míssil. Se você é um jogador de longa data de Metroid Prime, jogou 1, jogou 2, jogou 3, jogou todos os 2D, você sabe como abre porta, você sabe como usa o míssil, você sabe como faz as coisas básicas. E o que esse NPC tá falando são coisas básicas. Básicas. Então assim, essa comoção de você passar mais da metade da preview falando sobre esse NPC, ou gastar 1/3 da review falar sobre o NPC, ou como esse cara aqui da Nintendo Life. Gosto muito dele, tá? Esqueci o nome dele. Ele tá falando assim, mas você pode pensar, é só um companion, né? Só um ajudante ali falando e tal. Qual é o problema? Aí ele tá falando, eu joguei todos os jogos de Metroid, e eu sei que tem uma história, tem um histórico. É sobre personagens falando, né? No Metroid, em jogo de Metroid. E não é legal. O Metroid Other M é amplamente considerado como a ovelha negra dos jogos de Metroid, porque Samus fala muito. Porque tem muito, a Samus fala muito, os amigos da Samus falam muito. Então assim, sendo bem sincero, Other M é um dos melhores Metroid que existe. Mas é melhor Metroid porque ela fala? É melhor Metroid porque ele é submissa ao Adam? É melhor Metroid porque o Adam fica mandando na Samus? Não, porque o jogo é maravilhoso. O gameplay do jogo é maravilhoso. A forma que eles mexeram ali, jogo de plataforma, terceira pessoa, primeira pessoa, é maravilhoso. Joguem Metroid ODM. Não escutem esse cara no Nintendo Life. Não escutem as pessoas que reclamam de Metroid ODM. É um jogaço. É um jogaço. É um jogo delicioso de jogar. Pra quem gosta de Metroid, seja primeira pessoa ou terceira pessoa, Metroid Other M é um jogaço. E não me importa se a Samus fala muito, se o Adam fala muito, ou se tem um cara chato fazendo piadinha. É um jogaço.
é um jogaço, tá? A parte da narrativa não atrapalha em nada na gameplay de Other M. Nada, 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 nada. Isso é implicância de gente chata. Que quer pegar detalhezinho. Joga em Metroid Other M. Eu joguei Other M no Wii U. Né? Eu não joguei na época do Wii, joguei no Wii U na retrocompatibilidade. E é delicioso. É delicioso. E quem fala que o jogo é ruim por causa da Samus que fala, ou do Adam que manda na Samus. Meu irmão, tu tá jogando o quê? Tu tá jogando a história ou tá jogando gameplay? Porque se tu quer jogar a história, beleza, tudo bem. Aí realmente pode ser ruim pra você. Mas aí vai pro Netflix. Né? A gente não tá acostumado com jogos da Nintendo que são jogos focados no gameplay. Foca no gameplay, irmão. Esquece o que o cara tá falando, né? Enfim. Arruinou a personagem. A gente tá reclamando que arruinou a personagem. Mas o jogo em si é muito bom. You know, no big deal. So pardon me. E ele reclama, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama. But I would say I imagine what I did was within the first hour or 2 hours of the game. Aí ele fala, espero que seja na primeira hora, na segunda hora do jogo e não aconteça mais. E deve ser. E deve ser. Só que a galera resolveu tirar essa parada como se fosse a pior coisa do universo. A gente não sabe, esse cara pode tomar uma comida de alien na cabeça, perder a cabeça pra um alien na primeira hora do jogo, a gente não sabe. Ou então quando acabar, aqui é a parte final do chefe, né? Ele pode ir embora. Ele pode entrar na nave e ir embora. E acabou esse NPC chato de tutorial. É tutorial. Essa parte aqui tá dizendo o seguinte, que se tu abandonar ele e deixar ele morrer, ele acaba da game over. Então assim, a galera está tirando o Metroid Prime 4 Beyond como se fosse um jogo ruim por causa de um NPC que claramente está como tutorial. Claramente ele está como tutorial. Claramente. E toda outra parte do jogo que tá com ambientação maneira, a exploração maneira, já mostrou que vai ter puzzle, né? É Metroid Prime na sua essência. Tem um NPC chato, o jogo é uma merda. É basicamente isso que tá acontecendo, brother. É que a gente não tá falando com essas palavras. Mas esse é o efeito que tá acontecendo. O cara gastou metade da preview pra falar do NPC, gente. Não é possível. Eu acho que isso é uma preocupação válida. Eu não acho que é uma preocupação... Isso tem que ser pautado numa preview. Esse NPC é chato. Não combina com Metroid. Espero que ele saia na primeira hora. Agora, fazer disso um grande mousse, como se o jogo fosse todo baseado nisso e que acabou com a experiência de Metroid. Cara, o que me surpreende é que são jornalistas. São pessoas que acompanham a indústria há muito tempo. Não conseguem entender que isso é uma parte tutorial? Não conseguem ver que isso é uma parte tutorial? Não conseguiu entender que você jogou um tutorial? Que você não consegue bater o martelo se isso vai ser bom ou ruim pro futuro, porque isso é um tutorial? Você pode falar, o dia é o tutorial, porque eu não quero ninguém falando no meu ouvido. Tudo bem, mas isso é tutorial. E você que joga Metroid há anos, você não precisa desse tutorial. Se ele estivesse lá ou não, você saberia o que fazer. Então ele falar o que fazer não estragou sua experiência, porque você já sabia o que tinha que fazer. Porque são coisas básicas da franquia de Metroid. O que foi mostrado aqui é o seguinte. Vão ter outros NPCs, porque aqui você tem toda a parte de quem é esse cara, né? E fala um pouquinho sobre ele, as características dele, que é o Miles McKenzie, que é o primeiro NPC. E depois você tem mais aqui alguns blocos para você desbloquear de NPC. No próprio trailer da Nintendo mostrou um cara falando, até que queria ir para casa para poder tirar uma grande férias. Tinha uma mulher também conversando com a Samus. Então nós vamos encontrar outros NPCs no decorrer do jogo para poder interagir com a Samus, porque é a Samus e a Federação Galáctica, certo? Só que isso não quer dizer que todos eles vão ser o Miles McKenzie. Não quer dizer que todos eles vão ficar falando no seu ouvido o tempo todo. Por que o Miles tá falando no seu ouvido o tempo todo? Porque ele é um tutorial. Como é que ninguém entendeu isso, gente? Basta você ver a preview, ver 2 previews que mostram um pouquinho dele e você vai perceber que é um tutorial. Ele chega te entregando um míssil. Ele te ensina como usa o míssil. Ele te ensina a escanear, ele te ensina a abrir porta. É o fucking tutorial do jogo. Aí tudo bem, saiu o jogo, tem outros NPCs que sejam chato que nem isso, que ficam falando o tempo todo o que você tem que fazer, que ficam te dando dica, beleza, eu entendo, acabou Metroid. Porque Metroid realmente é uma experiência que você faz, a descoberta faz parte da sua aventura. Mas não dá pra saber, irmão. Você pode falar que tá ruim esse NPC do início. Agora, usar essa preview pra poder dizer que o jogo tá arruinado, pô, pera lá, pô. Esperei 18 anos pra poder jogar Metroid, aí me bota um personagem desse... Amigo,
É o tutorial, é o início do jogo. Tu acha que acabou, o jogo acabou ali. É só aquilo ali que tem um jogo. Um cara falando no ouvido da Samus o tempo todo. Pô, cara. Eu, particularmente, estou muito empolgado com o Metroid Prime 4 Beyond. Eu já tive com o meu pé atrás, porque a Nintendo demorou muito a mostrar coisa. Depois desse overview, eu já vi o suficiente. É um Metroid Prime. Eu vou ser honesto com vocês. É o mais do mesmo do Metroid Prime. Só que é o mais do mesmo que parece ser bom. E às vezes mais do mesmo é bom. Às vezes não é, às vezes é bom, né? Mario Odyssey, Mario Galaxy 1 é muito bom. Mario Galaxy 2, o pessoal gostou mais ainda. É mais do mesmo, né? A minha experiência, por exemplo, God of War e God of War Ragnarok. Amei God of War, não gostei do Ragnarok. É mais do mesmo, muita gente gostou. E eu não gostei desse mais do mesmo. Então tem mais do mesmo que é bom, tem mais do mesmo que é ruim. Eu acho que esse é o mais do mesmo bom, vamos esperar pra ver, né? Eu tô muito empolgado no jogo, eu tô mais empolgado pra jogar esse ano. E sendo bem sincero, cara, tô nem aí pra esse NPC. Pra mim ficou claro que ele é um tutorial. Agora, se continuar e perdurar isso durante as 15 horas de jogo, 20 horas de jogo, aí beleza, é um ponto negativaço. A gente bota a nota lá pro baixo e fala realmente que o jogo tá ruim, que não ficou uma experiência Metroid por causa disso. Agora não dá nessa preview bater esse martelo, gente. Desculpa, mas não dá. Quem tá batendo esse martelo realmente, eu não sei, ou é sensacionalismo ou então os anos de estrada não estão valendo de nada, pô. Como é que pode um negócio desse, né? Enfim, essa que eu tinha pra falar sobre Metroid Prime 4 Beyond. Espero ter curtido, dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito e comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, beleza? Me segue nas redes sociais, arroba canal de GPN no Twitter, Instagram e no Threads. Tô ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!